Se você acabou de assistir a outra aula, essa é a próxima aula. Então, vamos continuar aí. A gente vai falar agora de tecido nervoso da parte periférica. Vamos falar sobre funções desse tecido nervoso, o que caracteriza nervos e fibras, o que são gânglios, conjuntivos associados e plexus submucoso e mioentérico. Lembrando que é uma aula revisão, então é uma coisa densa, mas rápida. Funções do tecido nervoso da parte periférica. Primeiro a gente tem que entender o que compõe esse tecido nervoso, né? Composto por nervos e gânglios, basicamente. Então, o tecido nervoso da parte periférica é basicamente composto por nervos e gânglios. Função: condução de estímulos, para isso que serve o nervo, até a parte central. E gânglios, porque para ter nervo você tem que ter uns gânglios, né, que vão ser os corpos de neurônios fora do sistema nervoso central. A gente vai ver isso daí. Condução de estímulos da parte central até efetores. Nervo é um conjunto de fibras nervosas. Mas o que é uma fibra nervosa? Uma fibra nervosa é basicamente um axônio circundado por uma bainha de mielina. Isso a gente chama de fibra nervosa. Uma fibra amielínica. Como que pode ser uma fibra se não tem mielina? E fibra tem que ter bainha de mielina. Uma fibra amielínica, ela é envolvida por uma única dobra de célula envoltória. Não é que ela não tem mielina, ela tem, mas não tem aquele 1 milhão de voltas da fibra mielínica. A fibra amielínica, ela tem simplesmente uma única dobra. Ela está envolvida, mas não muito, só mais ou menos. Essa única dobra vai formar túneis da célula de Schwann, que a gente vai ver isso daí em microscopia eletrônica de transmissão. Uma fibra mielínica, ela está envolvida por várias voltas de célula envoltória. A gente vai ter o mesaxônio interno e externo, as incisuras de Schmidt-Lantermann, que são aprisionamento, entre aspas, de citoplasma da célula de Schwann, que vai formar a bainha de mielina. A gente vai ter nódulo de Ranvier, que são interrupções da bainha de mielina ao longo do axônio. Vamos ver primeiro uma fibra mielínica, que a gente tem o neurolemócito ou célula de Schwann. Aqui a gente tem o axônio. Esse neurolemócito começa a se enrolar em volta do axônio. O axônio é o que vai conduzir o estímulo, como a gente viu anteriormente. Então, esse contato aqui, a gente chama de mesaxônio. E essa voltinha aqui, por exemplo, essa parte aqui da membrana do neurolemócito, ela entra aqui no meio do mesaxônio e começa a dar várias voltas. Ela entrou aqui no meio e começa a se enrolar várias vezes ao redor do axônio. E aí você vai ter, tá vendo que a membrana plasmática, ela tem a camada interna e a camada externa. Conforme ela se enrola, camada interna se funde com camada interna, camada externa se funde com camada externa. A gente vai ver isso daí também. Aqui a gente tem a microscopia eletrônica de transmissão. Esses espaços em branco são axônios. Axônio. Tudo isso branco é axônio. Esses espaços bem eletrondensos, bem pretos, são a bainha de mielina. Então aqui não dá para ver, mas existem várias fusões de monocamadas aqui, Se a gente pudesse dar um zoom bem grande aqui, a gente ia ver vários risquinhos, que são várias membranas plasmáticas que se fundiram do próprio neurolemócito. Aqui a gente tem um núcleo de uma célula de Schwann e aqui a gente tem a bainha de mielina. Aqui tá vendo esse bem dentro aqui, bem esse fiozinho, é o axônio. Isso daqui é a bainha de mielina, essa parte mais gordinha. Aqui dentro o axônio e aqui o final de uma bainha de mielina, começo de outra. Isso daqui é o nódulo de Ranvier, o nó de Ranvier. Se a gente pegasse isso daqui preto e desse um zoom, aumentasse bastante a microscopia, a gente ia ver esse aspecto aqui, A linha densa principal, que são essas linhas densas aqui, é a fusão de monocamadas internas. E a linha intraperiódica, que são essas linhas aqui, menos pretas, vamos falar assim, é a fusão de monocamadas externas. Se a gente pegasse uma fibra mielínica, faz de conta que você pegou o neurônio, aí você tem a bainha de mielina enrolada e aí você puxa essa bainha de mielina. A gente ia ver um aspecto assim, o axônio, aqui a bainha de mielina que foi aberta. Tá vendo isso daqui? Isso daqui são as incisuras de Schmidt-Lantermann. É como se fosse uma comunicação do citoplasma da parte que literalmente circunda o axônio com o resto da célula. Como se fosse uma ponte, tá vendo?
E essa parte aqui mais densa mesmo, isso daqui é a mielina, a própria mielina, que não tem citoplasma no meio, só tem membrana plasmática fundida. Aqui a gente tem o núcleo do neurolemócito. Aqui a gente tem um corte transversal de nervo. Aqui existem várias fibras mielínicas. Cada bolinha branca, a parte branca era bainha de mielina, que sumiu durante o processamento para fazer essa lâmina aqui. Então, a bainha de mielina, que são esses aspectos mais brancos aqui em cada bolinha, ela é perdida durante a clarificação, na preparação dessa lâmina. E esses pontos mais corados aqui no meio dessas bolas brancas são os axônios. Aqui a gente tem outro esquema. Em branco, bainha de mielina, que foi embora no processamento da lâmina, na etapa de clarificação. Aqui a gente tem núcleo de neurolemócito, que estava formando essa bainha de mielina. E esses pontos principais aqui são os axônios, cortados transversalmente. Esse é um corte longitudinal de um nervo mielínico. Então tem um aspecto meio ondulado, alguns núcleos de neurolemócitos. Fibra mielínica, elas são dificilmente visualizadas em microscopia óptica, então a gente tem que usar microscopia eletrônica de transmissão. Aqui a gente tem uma foto, isso daqui em amarelo é uma célula de Schwann, ou um neurolemócito. Ele grandão, né? Núcleo bem grande aqui. Aqui o núcleo em azul. E cada composto desse daqui vermelho é um axônio. Então, diferente da fibra mielínica, a fibra amielínica, você tem a célula de Schwann, você tem um axônio, só que essa célula de Schwann, ela pode circundar vários axônios. Ela dá só uma volta, tá vendo? Que tem só uma volta aqui. Não tem aquele monte de volta igual na fibra mielínica, ela simplesmente abraça. Se ela abraça, você forma túneis. São os túneis que a gente fala túneis da célula de Schwann. Aqui não dá pra ver porque tá no corte transversal, mas se a gente virasse a célula assim, ó, a gente ia conseguir ver que isso daqui é tipo um túnel que o axônio está dentro. Aqui a gente tem fibras reticulares, colágeno do tipo 3, cortadas transversalmente, que são do endoneuro. A gente vai ver isso daí agora. Aqui um corte longitudinal de uma fibra amielínica. Veja só como tem muitos núcleos de célula de Schwann. A gente vai falar agora do tecido conjuntivo que estão associados às fibras. Epineuro. O epineuro é o conjuntivo propriamente dito, denso, não modelado. Ele reveste todo o nervo e nele predomina o colágeno de tipo 1 na matriz extracelular. Ele vai se projetar para dentro dos nervos e vai separar fibras em feixes menores. A gente vai ver isso. O epineuro ele vai se projetar para formar o perineuro, que é um conjuntivo que vai revestir exatamente esses feixes menores de fibras. São chamados de fascículos, um conjunto de fibras. O perineuro são células achatadas que se unem por junções oclusivas. Ou seja, tem um aspecto aí epitelial, só que não é o epitélio, é um tecido conjuntivo. Só que ainda assim você tem junções oclusivas entre as células. Predomínio de colágeno do tipo 1 também. E presença de células contráteis. Por quê? Porque essas células contráteis do perineuro vão fazer a proteção contra a penetração de substâncias estranhas nesses fascículos. E o endoneuro, que é um conjuntivo já frouxo, que vai revestir fibras nervosas individualmente. E neles vai ter o predomínio de um colágeno do tipo 3, que são fibras reticulares. É um colágeno mais fraco, entre aspas, tem maior mobilidade. Ele é produzido pela própria célula de Schwann e alguns poucos fibroblastos. Então aqui a gente tem um esqueminha do que seria mais ou menos. Aqui você tem diversos fascículos, que são conjuntos de fibras. Aqui fora, revestindo tudo, você tem o epineuro, predomínio de colágeno do tipo 1. Ele vai se projetar para dentro desses nervos, vão separar os fascículos. E separando os fascículos, a gente tem o perineuro. Presença também de colágeno do tipo 1 e de células contráteis, justapostas, que vão proteger essas fibras em conjunto. Se a gente pegar um fascículo, a gente vai ter o axônio, bainha de mielina, o endoneuro, que vai revestir cada uma dessas fibras, que vai predominar colágeno do tipo 3. Isso daqui seria o endoneuro, que está entre cada fibra individualmente. Um gânglio é um conjunto de corpos neuronais fora do sistema nervoso central. Se o conjunto de corpos neuronais estiver dentro do sistema nervoso central, ele é referido como núcleo e não gânglio. Primeiro exemplo de gânglios dorsais, presente nos nervos espinais ou cranianos,
Corpos de neurônios pseudo-unipolares. Então, esses gânglios dorsais que a gente tem são conjuntos de corpos de neurônios pseudo-unipolares. A gente vai ver que nesses gânglios dorsais, os somas, que são os corpos neuronais, são próximos e arredondados. Eles têm o núcleo central, tem muita célula satélite, são derivados do neuroectoderma, que vão fazer suporte e sustentação dos neurônios pseudo-unipolares que estão no gânglio. Esses gânglios são revestidos por tecido conjuntivo propriamente dito, denso não modelado ou relativamente denso, que tem o predomínio de colágeno do tipo 1 na matriz extracelular. Isso a gente chama de cápsula. Aqui a gente tem um esqueminha caracterizando. Isso daqui é o corte de um gânglio. Aqui a gente tem tecido conjuntivo denso, propriamente dito não modelado, ou relativamente denso. Aqui a gente tem um corpo de um dos neurônios pseudounipolares. Aqui a gente tem um núcleo. E aqui a gente vê várias células satélites que estão entre esses neurônios pseudounipolares do gânglio, fazendo a sustentação deles e a proteção. Aqui a gente tem outro corte dos gânglios dorsais sensitivos. Fora a gente tem o tecido conjuntivo da cápsula. Aqui a gente tem corpos celulares. Perceba como eles são arredondados e o núcleo é bem central. Aqui a gente tem fibras nervosas cortadas longitudinalmente. Perceba também o aspecto que a gente já falou, um do ladinho dela aqui, ó. E também aqui a gente tem fibras nervosas. Em maior aumento, aqui a gente tem núcleos centrais, núcleo. Aqui a gente tem nucleolo, que são esses pontos mais densos. Olha o tanto de célula satélite que tem ao redor de cada neurônio. Elas ficam incrustadas aí nesses neurônios, literalmente. Várias células satélites que vão fazer proteção e nutrição desses neurônios. Outros gânglios que a gente tem são os gânglios motores autonômicos. Eles são menores do que aqueles gânglios que a gente acabou de ver, sensitivos, dorsais. Eles não apresentam essa cápsula conjuntiva densa, igual os neurônios sensitivos. E eles estão presentes nas adjacências da medula espinal, no caso dos gânglios simpáticos, ou presentes próximo ou dentro de órgãos, no caso os gânglios parasimpáticos. Predomínio de neurônios multipolares nesses gânglios e não pseudo-unipolares, como a gente acabou de ver nos sensitivos. Os somas, que são os corpos neuronais, são mais esparsos e em menor quantidade. O núcleo não fica exatamente no centro da célula, como a gente acabou de ver nos gânglios dorsais. E você tem uma menor quantidade de células satélites. Gânglios simpáticos, a gente pode diferenciar do parasimpático como? Os neurônios normalmente apresentam pigmentos de lipofuscina, a gente vai ver. E esses gânglios simpáticos estão presentes no tronco simpático, que é um tronco paravertebral. Os gânglios parasimpáticos estão presentes próximos ou dentro de órgãos. E aqui a gente tem um corte de gânglio parasimpático. Perceba que os núcleos já não são tão no centro, eles estão mais excêntricos, estão mais para o lado da célula. Perceba como as células não são tão redondas e não são tão grandes, como a gente acabou de ver. Ela é mais espaçada, você não tem tanta célula satélite. E já que a gente acabou de ver um corte de um parasimpático, um gânglio parasimpático, vamos ver um corte de gânglios simpáticos. Aqui a gente tem um corte de um gânglio simpático. Aqui o corpo celular de um neurônio, projeções dele. Perceba que o núcleo não está no centro da célula, pelo contrário, tá bem pro canto. Você tem vários neurônios espaçados, não estão muito juntinhos. E aqui em maior aumento, a gente vê os pigmentos de lipofuscina dos gânglios simpáticos, núcleo excêntrico, aqui o nucleolo, aqui os processos ou prolongamentos, pode ser dendrito ou axônio, aqui parece ser dendrito, já que isso daqui parece ser um axônio, né? O cone de implantação, aqui um vaso sanguíneo negativo, né, com várias hemácias dentro. Vamos comparar agora os gânglios dorsais, que a gente viu que é sensitivo nosso, com gânglios motores autonômicos simpáticos, que a gente acabou de ver. Perceba como os corpos de neurônio são bem grandões, são arredondados com o núcleo no centro, e estão bem juntinhos. Aqui a gente tem o tecido conjuntivo da cápsula revestindo esse gânglio. Já nos gânglios autonômicos simpáticos, a gente tem os corpos celulares não tão arredondados, com o núcleo não no centro. Aqui os neurônios estão bem juntinhos, aqui já não estão tão juntinhos, ó, estão bem espaçados. Aqui a gente tem o esqueminha mostrando um neurônio motor somático. Então o estímulo sai lá da medula espinal até chegar no músculo. E esse mesmo nervo vai carregar o estímulo de volta até esse gânglio, vai passar por esse gânglio, não passa pelo corpo. Porque como é um neurônio pseudounipolar, o axônio e o dendrito é como se fosse uma coisa só. Então o corpo é só um intermédio, mas não passa por ele o estímulo. Vem direto até a medula espinal.
Aqui é o que? Aqui é um gânglio simpático, gânglio autonômico simpático. O estímulo sai da medula espinal. Perceba que a fibra pré-ganglionar, que é o gânglio, aqui é a fibra pré-ganglionar, antes do gânglio. Ela tem mielina, só que a pós-ganglionar, depois do gânglio, não tem. Então você vai ter aqui no gânglio simpático, o estímulo sai da medula espinal, passa aqui pela fibra pré-ganglionar mielinizada, chega no gânglio, faz sinapse com acetilcolina, neurônio multipolar aqui do gânglio, não mielinizado, que vai levar esse estímulo até órgãos relacionados com o estado vegetativo, tipo respiração, digestão. A gente vai ver isso agora. Acetilcolina aqui intermediando a primeira sinapse e norepinefrina ou noradrenalina intermediando a segunda sinapse. Aqui a gente tem um gânglio parasimpático. Perceba como o gânglio simpático está mais perto da medula espinal. Perceba como o gânglio parasimpático está mais longe da medula espinal. Então o estímulo sai, a fibra pré-ganglionar também é mielinizada, vai chegar no gânglio, vai fazer sinapse com acetilcolina no neurônio do gânglio parasimpático multipolar, e a fibra pós-ganglionar também é desmielinizada, não tem mielina. E esse estímulo vai chegar até os mesmos órgãos relacionados ao estado vegetativo, fazendo sinapse com acetilcolina. Vamos falar agora sobre plexos, que não deixa de ser conjunto de corpos neuronais fora do sistema nervoso central. Plexo é uma rede, por exemplo, de gânglios, de nervos, de vasos sanguíneos, de vasos linfáticos. Só que como a gente está falando de sistema nervoso, de tecido nervoso, a gente vai falar que o plexo é uma rede de gânglios ou nervos, ou os dois juntos, como a gente vai ver. Plexo submucoso e mioentérico compõem o que a gente chama de sistema nervoso entérico. O sistema nervoso autônomo pode ser dividido em simpático, parasimpático, como a gente acabou de ver ali as sinapses, e entérico. Então a gente tem lá sistema nervoso, pode ser dividido em sistema nervoso central ou sistema nervoso periférico. Sistema nervoso central pode ser dividido em encéfalo, que tem o cérebro, tem o cerebelo, tem a medula oblonga, ou medula espinal, que também é sistema nervoso central. Já o sistema nervoso periférico, que tem gânglios e nervos, pode ser dividido em sistema nervoso periférico somático, que vai controlar os nossos músculos, por exemplo, e sistema nervoso periférico visceral, que vai controlar nossas funções vegetativas, respiração, digestão, etc. Esse sistema nervoso periférico visceral pode ser dividido em sistema nervoso periférico visceral aferente, que vai receber os estímulos desses órgãos vegetativos para poder dar um feedback. Só que como ele é aferente, ele vai compartilhar gânglios sensitivos do somático. E também ele pode ser dividido em sistema nervoso periférico visceral eferente. Vai sair o estímulo lá do sistema nervoso central até os nossos órgãos envolvidos na resposta vegetativa. Esse sistema nervoso periférico, gânglios e nervos, visceral, estado vegetativo, eferente, a gente chama de sistema nervoso autônomo, ou seja, o sistema nervoso periférico visceral eferente é a mesma coisa desse sistema nervoso autônomo. Sistema nervoso periférico visceral eferente, ou seja, autônomo, pode ser dividido em sistema nervoso autônomo simpático, autônomo parasimpático ou autônomo entérico. A gente já viu esses dois aqui, o gânglio desse, o gânglio desse, o gânglio desse, que compartilha gânglios com esse, e a gente vai ver agora esse daqui, sistema nervoso autônomo entérico. O plexo submucoso, lembrando que plexo é uma rede de gânglios e nervos, tudo entrelaçado. O plexo submucoso, também chamado de plexo de Meissner, é uma rede de gânglios e nervos autonômicos localizados na camada submucosa do tubo digestório. Eles não possuem cápsula de tecido conjuntivo e controla as contrações da camada muscular da mucosa, além de controlar a proliferação celular do epitélio intestinal. Já o plexo mioentérico, também chamado de plexo de Auerbach, é uma rede de gânglios e nervos autonômicos localizados entre as camadas musculares lisas, não possuem cápsula de tecido conjuntivo também, controla as contrações do peristaltismo. Aqui a gente tem o tubo digestório, a gente cortou ele transversalmente, aqui a gente tem o epitélio, aqui a gente tem a lâmina própria, que é um tecido conjuntivo, que está embaixo do epitélio, e aqui a gente tem a muscular da mucosa, que está junto aí com esse conjuntivo, embaixo do epitélio. Tudo isso aqui, epitélio mais lâmina própria, que é o conjuntivo, e a muscular da mucosa a gente chama de mucosa. 3 camadas a gente chama de membrana mucosa. Então, o plexo submucoso, ele vai estar numa camada embaixo dessa mucosa, na camada submucosa.
Plexo submucoso, aqui conjunto de neurônios, gânglio. Na verdade, você tem vários gânglios desse daqui. Imagina que tem um gânglio aqui, outro gânglio aqui, um lá por outro lado, e eles estão tudo interconectados. É como se fosse uma rede em volta do tubo digestório. Literalmente uma rede. Plexo submucoso de Meissner, tá vendo? Aqui a gente tem um gânglio, aí já está conectado com outro gânglio, e assim vai, ao longo de todo o tubo digestório. Aqui a gente tem a túnica muscular e a gente tem o plexo mioentérico, que está entre essas camadas de células musculares. Então você tem célula muscular aqui, uma camada, e você tem outra camada de célula muscular aqui. O plexo mioentérico está entre essas duas camadas. Você tem a adventícia, que é tecido conjuntivo também. Aqui você tem o mesotélio, que vão formar a serosa, né? Aqui o mesotélio e o tecido epitelial. Como é o sistema nervoso entérico, sei lá, sai do nervo vago, um estímulo, e chega até aqui. As fibras nervosas pré-sinápticas parasimpáticas. Lá do nervo vago vem chegando até aqui. Vai ter uma sinapse aqui. E aí você vai ter fibras nervosas pós-sinápticas. Você tem a pré que trouxe o estímulo, vai fazer a sinapse. Você vai ter a pós-sináptica, que vai carregar o estímulo durante todo o tubo digestório aqui. Bom, gente, essa foi uma aula rápida, uma revisão sobre o tecido nervoso periférico. Espero que tenha ajudado, consegui lembrar algumas coisas. Tamo junto e falou, até a próxima aula.